Salve, salve, meus queridos alunos, sejam novamente todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu me chamo Jonas Bata e essa nossa aula é de Física. Pessoal, dê uma passada lá no Instagram, ou professor Jonas Bata, viu? Você vai deixar seu professor muito feliz. Lembrando que essas aulas aqui são revisões acerca dos conteúdos fundamentais do ensino médio, né, destinados aí aos alunos do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Corrente, essa maravilhosa cidade aí do sul do Piauí. Então vamos lá. O conteúdo de hoje é bem de boas, né? São processos de transmissão de calor super de boas, super fácil e recorrentes aí em provas, beleza? E a gente vai ver os tipos, né? Que são os processos de transmissão de calor, que é a condução, convecção e irradiação, especificamente, e também dentro da convecção, essa paradinha aqui que cai em prova, viu? Então vamos lá, galera. Suave. Só relembrando que o processo de transmissão de calor se dá como? Bom, se dá do corpo que tem maior temperatura para o corpo que tem menor temperatura. Então, esse aqui tem maior temperatura e esse aqui tem uma temperatura menor. A distinção entre essa agitação molecular desse corpo para esse faz surgir aqui um fluxo, né, de energia. Faz esse processo de transferência de energia. Esse processo de transferência de energia é o que a gente já definiu anteriormente de calor. Calor. Show, né, galera? Beleza. Mas como é que esse calor ele pode se propagar? Beleza? Ele pode se propagar onde? Por quais meios? Onde vive? O que come? E aí? O que a gente vai aprender hoje em propagações de calor? Beleza? Então vamos lá. O primeiro método é esse, o chamado condução. Beleza? Então, condução, quando vier questões acerca de condução de calor, o que é que você tem que lembrar? Que ela acontece nos sólidos. Exatamente. Quando você esquece, igual o seu professor, uma colher, por exemplo, assim, dentro da panela, e essa panela tá pegando fogo aqui, olha, esse fogo vai esquentar a panela, e essa panela vai esquentar a colher. E se você for lá e for pegar a colher, adivinha o que vai acontecer? Isso mesmo, vai queimar a sua mãozinha aqui. Então não faça essa burrice que o seu professor de física já fez uma vez tentando cozinhar aqui em casa, beleza? Então condução de calor é um processo de propagação de calor que acontece nos sólidos. Ok, mas como isso é cobrado de vocês? Vai ser mais ou menos narrar uma situação assim. Um determinado objeto ele foi colocado em uma determinada fonte de calor. Aqui. Nesse caso, a minha velinha aqui, ó. Isso vai fazer o quê? Lembrando, pessoal, que calor é energia. Essa energia vai provocar o quê? Essa energia vai provocar uma agitação molecular dessas moléculas aqui, dessas estruturas que formam esse material. Como a gente viu lá em dilatação térmica, lembra lá que eu fiz a simulaçãozinha? Essas moléculas vão começar a vibrar. Essa energia vai aumentar a agitação molecular. Essa agitação molecular é o que a gente chama de temperatura. Então vai começar a aumentar a temperatura. Essa agitação vai se transferindo de uma molécula para a vizinha, que está aqui, né, com uma vibração razoável, que vai passar para outra, que vai passar para outra, que vai passar para outra. É por isso, por exemplo, que quando você pega uma colher no fogo, embora você queime a mão, essa parte aqui, ó, ela está mais fria do que essa outra extremidade que está exatamente em contato com o fogo. Por quê? Porque aqui é onde há o contato direto de calor, energia e agitação molecular, certo? Essa agitação molecular, ela passa, né? Ela passa, por assim dizer, para as outras moléculas. Sucessivamente. E esse processo produz então a propagação de calor. Então a condução, na verdade, pessoal, ela é o principal processo de propagação de calor em sólidos. Você tem que lembrar disso. As moléculas com temperatura maior, que são essas aqui, elas vibram mais e sua vibração ela é transmitida às outras moléculas que estão vizinhas aqui, ó, de uma para outra, né? Como o número de moléculas é muito grande, não são só essas aqui. Esse processo ele se dá de maneira contínua. E essa forma contínua de propagação é que a gente chama de condução. É isso. Eles vão narrar para vocês e dizer lá que
esse calor diminui a energia, né? No caso, uma fonte de calor como uma vela vai diminuir a energia? Não, não é bem assim. Esse processo de condução de calor se dá justamente porque a agitação de uma vai acabar influenciando na agitação molecular da outra, e depois da vizinha, e assim sucessivamente. Beleza? Isso é condução. E o que é a convecção? Também se dá da mesma forma. Um corpo de menor temperatura, né, ele recebe calor de maior temperatura. Só que aqui a gente não trabalha com dois corpos, a gente trabalha com um corpo só. Certo? Então, em um meio específico. E esse meio vai ser os fluidos. Então, o macete, cara, é lembrar. Condução é em sólidos. E convecção é em fluidos. Beleza? Ah, professor, então fluido é só água. Não. Fluidos, na verdade, são considerados gases e líquidos. E aqui, entre os líquidos, você pode ter a água, no caso. Mas não é exclusivo dela. Beleza? Então, na convecção, é um processo de propagação de calor que ocorre nos fluidos, tanto em gases quanto em líquidos. Tem questões que elas tentam dizer, pessoal, que isso só acontece em líquidos. Beleza? Eles esquecem os gases e claro que isso vai estar errado. E como é que isso acontece? Acontece assim. Olha essa panela aí, top que eu fiz para você, né? Aí bem que tem uma vela, uma chama que vai ser a fonte de calor, olha só. O que acontece aqui? Galera, é o seguinte, ó. Essa fonte de calor vai esquentar por contato o metal. Beleza. Por condução, lá anteriormente, ó. Aqui, ó, acontece desse jeito. Condução do metal. Ou seja, esse calor vai pegar numa molécula, depois na outra e tal. Mas como é que o metal consegue fazer isso no fluido? E depois no fluido todo? Por que não só aqui na borda? Porque acontece o seguinte, ó. Quando ela esquenta, quando esse calor, né, ele aumenta a temperatura do metal que está aqui, acontece o seguinte, o metal vai começar a aquecer essas moléculas aqui de baixo, de água. Suponha que isso aqui é uma molécula de água. Só que essas moléculas de água elas estão mais agitadas. E o que é que vai acontecer? Essas moléculas mais agitadas, elas vão começar a se deslocar para a parte de cima do fluido. Elas estão mais agitadas, então elas vão começar a se movimentar. Produzir essa movimentação aqui. Só que sucessivamente a isso, né, ou simultaneamente, as moléculas de água mais pesadas aqui, ó, são aquelas que estão a uma baixa temperatura e tal. Elas estão, entre aspas, mais pesadas, né, estão mais lentas. E elas não conseguem acompanhar essas aqui. Então o que acontece? Elas caem, elas começam a cair. Ó. Elas começam a vir para a parte de baixo. E aí essas aqui ficam na parte de cima. Aí, novamente, o processo se inicia. Essas pretas vão estar aqui embaixo. Elas vão receber o calor do metal. E vão ficar mais quentes do que as que estavam aqui em cima. E aí elas sobem. E aquelas que já estavam parcialmente aquecidas descem, porque estão mais frias. E aí o ciclo se repete. Essa aqui esquenta, fica leve. Leve entre aspas, né? Fica mais agitada, sobe. Essas aqui que estavam pesadas, descem. Elas esquentam, sobem. Essas aqui, as pesadas, descem. E começa a gerar um fluxo aqui, ó. Tanto é que existem alguns vídeos no YouTube em que você coloca lá e aparece esses experimentos que eles colocam algumas bolinhas assim e você consegue ver a água meio que girando assim. Quando você coloca água para fazer café, né? Meio que girando. Isso aqui recebe o nome de corrente de convecção. Corrente de convecção. Certo? Corrente de convecção, onde o fluido mais pesado desce e o fluido mais quente, por assim dizer, né, que tem maior agitação molecular, sobe. Certo? Corrente de convecção. É isso. Isso aqui também, por exemplo, explica, pessoal, por que você coloca o ar-condicionado na parte de cima de uma parede. Você está aqui. Por que isso acontece, professor? Muito simples, porque as moléculas aqui, ó, elas têm uma baixa agitação do ar-condicionado. Elas estão frias. E frias, elas estão baixa agitação. Se elas estão em baixa agitação molecular, é como se elas fossem essas aqui, ó. E elas fazem o quê? Elas descem. E aí, esse ar frio e com baixa agitação desce. E a que estava aqui, né, que são moléculas mais quentes, elas acabam subindo para a parte superior da sala, né? E aí meio que você sente o ar da sala
mais frio, né? Então, entre esse mais frio, ele desce e o mais quente sobe, formando assim a mesma corrente de convecção, explicado anteriormente. O que aconteceria se você colocasse o ar-condicionado embaixo? As moléculas pesadas, se você colocasse aqui, elas não iriam subir, entendeu? Elas não iriam subir jamais, porque elas são pesadas, e aí você ia sentir apenas o ar-condicionado nas suas pernas, ali nos seus pés. Por isso é em cima, porque as moléculas estão mais pesadas, né? Mais baixa agitação, elas caem, e as mais quentes sobem. Esse fluxo é chamado de corrente de convecção, né? Que acontece nos fluidos. Sacaram a ideia, né? Condução. Então, ó, macete, cara, macete de prova. Na condução, na condução, acontece o quê? Em sólidos. E a convecção acontece aonde? Em fluidos. Pronto. Tem mais um método aí, que é esse aqui, ó. Irradiação. E acontece aonde? Ó, acontece no vácuo. Especificamente no nosso espaço. Aqui eu utilizei um exemplo bem específico, que é o exemplo do Sol, nosso querido Sol, e o planeta Terra. Por quê, professor? Porque aqui, ó, é o vácuo, certo? Aqui não tem matéria, como oxigênio, nitrogênio, etc. Não, aqui é vácuo, certo? E o que que acontece? O calor chega até a gente, né? Nossa senhora, em Teresina, então, nem se fala, né? É quente para o inferno. E aí, por que que é quente? Por quê? Porque o Sol chega até a gente, não é não, professor? Mas por que que fica o calor? Acontece que ele chega até a gente, lá do Sol até a Terra, através do vácuo. Isso aqui é vácuo. E se fosse por condução, não chegaria calor. Se fosse por convecção, também não chegaria. Então acontece aqui um processo que se dá por ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas trazem uma coisa chamada energia térmica, ó. Nessas ondas associadas a essas ondas eletromagnéticas que trazem até a Terra. E aí elas vão ficar presas, esse calor, né? Essa energia vai interagir com a matéria e vai realizar aqui um processo. Ó, vai chegar na Terra, vai ser refletida, e parte vai ser vir para cá. Um efeito chamado efeito estufa, né? E é assim que a Terra consegue manter, né, a sua superfície aquecida, com os gases que tem aqui, que não deixam com que, por exemplo, a energia térmica chegue, né, e seja totalmente expelida. Não. Parte que vem aqui é refletida, né, para o espaço de novo. Só que aqui entra, consegue ficar aqui armazenada graças ao chamado efeito estufa. Professor, o efeito estufa não é ruim? Não, ele é perfeito, galera. Ele é feito para salvar a gente. Acontece que, como tem muito, às vezes, com a grande quantidade de gás que é expelido na atmosfera, esse efeito ele tem sido maximizado, né? E aí não consegue, por exemplo, não consegue refletir tanto posteriormente aqui, né? E aí o calor que entra, ele fica preso. E pronto. E aí as calotas polares que sofrem com isso, alterando, portanto, o clima global, ocasionando um efeito chamado, como é que chama, rapaz? Aquecimento global, né? Que você já conhece. Então, galera, é isso aqui. A irradiação acontece no vácuo, né? Ocasionada principalmente por ondas eletromagnéticas. E é, por exemplo, isso que a gente explica como é que o Sol consegue aquecer a Terra. Consegue aquecer. Aí a outra pergunta é, por que a Terra? Por que a Terra permanece aquecida? Isso se responde graças ao efeito estufa. É ele que mantém o calor que foi, né, que entrou, que chegou até nós, preso aqui na nossa atmosfera, a fim de permitir com que haja vida nela. Beleza, galera? Então pronto, a gente encerra aqui, ó, os processos. E aí eu vou explicar um efeitozinho show de bola que sempre cai em prova, que é chamado brisa marítima. E essa aqui eu vou explicar que é durante o dia. Então, ó, a gente encerrou lá, né? Quais são os processos? Os processos de propagação, ó, propagação de calor. Condução, convecção e irradiação. Bem de boas. Condução acontece aonde? Em sólidos. Convecção acontece em quê? Em fluidos. Irradiação acontece aonde? No vácuo.
devido a ondas eletromagnéticas. Pronto, é isso aqui que vai ser cobrado de você, certo? Só que alguns vestibulares mais complexos, principalmente o Enem, traz esse fenômeno físico aqui mais cobrado, que é a brisa marítima durante o dia. O que que acontece? Imagina que o meu sol de óculos não está aqui, beleza? Não está aqui. O que que acontece? Durante a noite, tanto a terra, tanto aqui, ó, a terra, a areia, tanto a areia quanto o mar, coloca assim, areia quanto o mar, eles estão à mesma temperatura. Show de bola, né? Show de bola, mesma temperatura, só alegria. Aí o que que acontece? O sol nasce. Aí o sol começa a brilhar, né? Que essa é a função do sol e de você aí que está assistindo a minha aula, é brilhar, você brilha. Aí o que que acontece? Quem você acha que esquenta primeiro? A areia ou a água? Quem esquenta primeiro? Quem esquenta primeiro? A areia. Se você já foi na praia, você já percebeu isso. Você pisa na areia, a areia queimando, você chega na água, tá gelada. A areia queimando, a água tá gelada. Então, como a areia está mais quente, ó, aqui tem várias moléculas, certo? Aqui tem várias moléculas. Várias moléculas, várias moléculas. Aí o que que acontece, ó? Aqui vai estar frio, galera. E aqui, ó, a areia, o sol vai fazer o quê? Vai fazer com que ela fique quente. Beleza? Vai fazer com que ela fique quente. Essas moléculas que estão quentes aqui, ó, o que que vai acontecer com elas? Elas vão subir, né? Não? Foi isso que a gente aprendeu? Elas vão subir. Vão subir e vão subir. E aí, consequentemente, o que que vai acontecer, galera? Essas moléculas aqui, ó, vai surgir aqui nessa região próxima à superfície do mar uma força de pressão, cara. Vai começar a surgir uma pressão aqui, ó. Por quê? Porque essas moléculas quentes estão subindo, vai acontecer necessariamente uma pressão aqui na água. E aí, como o mar não tem como afundar, o que que acontece? Ele vai começar a fazer isso aqui, ó. Ele vai começar a caminhar para cima da areia, que é onde as moléculas estão subindo. Então as moléculas quentes, devido à areia, então o sol esquenta a areia esquenta essas moléculas, elas sobem. Quando elas sobem, as moléculas na superfície do mar começam a empurrar o mar para frente. E aí você que estava aqui moscando, vai ser o quê? Vai ser engolido pelo mar. Exatamente. Por isso que é extremamente perigoso quando você está na praia, você fica muito longe, certo? Quando você está vendo o mar muito longe assim, fica assim, cara, aquilo ali vai dar errado. Porque do nada, ele começa a subir, né? Ele começa a subir muito rápido. Por quê? Porque essas moléculas aqui, elas sobem, essas aqui começam a descer, que empurra o mar para cá, ó, formando basicamente aquela corrente de convecção que eu expliquei anteriormente. Isso aqui é o chamado processo brisa marítima, galera. Isso aqui cai em prova? Cai muito. Então o que que eu aconselho você fazer, ó? Deixa desse jeito. O que que vai acontecer? Ó, você escreve assim, ó. Areia quente. Essa areia quente, ó, vai produzir o ar quente. O ar quente. Beleza. Depois, o que que vai acontecer? Aqui vai ter o ar frio. Esse ar frio vai começar, ó, a fazer pressão no mar. E essa pressão no mar, que também vai estar aqui numa temperatura menor, vai produzir, ó, fazer com que o mar ande em direção à praia, né? E aí você começa a ser engolido por ela aqui. Então, aqui aumento da pressão. Até coloco aqui, ó, aumento da pressão. Certo? Esse aumento da pressão, devido ao ar frio, faz com que o mar avance sobre a praia, né? Isso aqui é durante o dia. O que acontece durante o dia? O mar avança sobre a praia. Show de bola, não é não? Durante o dia. E durante a noite acontece um processo inverso. Por quê? Ó, durante a noite, a areia consegue... Aí, claro, o sol aqui, ó, o mar, no caso, pegou sol durante o dia todo, sol. De noite, o que que acontece? A areia vai ficar o quê? Fria. Aí vai ficar o contrário. A areia que vai ficar fria. E o mar, que pegou sol o dia todo? O mar vai ficar quente.
com uma maior temperatura, pelo menos, do que a areia. E aí, o que é que vai acontecer? Ó? Vai acontecer o inverso. Aqui, ó, as moléculas vão ficar quentes e elas vão começar a subir. Isso aqui vai o quê? É o ar quente. E aí, ó, aqui vai ficar o quê? Frio. Aqui vai ter o ar frio. O ar frio. Esse ar frio vai começar a fazer uma pressão sobre essas moléculas aqui, ó. E essa pressão, né, essa alta pressão aqui, ó, a alta pressão vai fazer com que o mar seja empurrado para trás. E aí a praia vai ficar mais distante. Para ver, se você for à noite à praia, o mar está longeão. Então, durante a noite, o que acontece durante a noite? O mar se afasta. Durante a noite, o mar se afasta. Por quê? Porque o mar está quente. Então, ele faz com que as moléculas de ar subam. E aí, como a areia está fria, ela produz uma alta pressão que empurra o mar para longe, produzindo assim o que a gente chama de brisa marítima noturna. Perceba que é inverso a brisa marítima durante o dia, porque durante o dia a água sobe na praia e durante a noite a água se afasta da praia. Por isso tem que tomar muito cuidado quando você vai à noite para um lugar. Eu vou dormir na praia. Você vai dormir lá perto de nada. Durante o dia a água vai embora e você fica dentro d'água, né? Vai conhecer a Ariel lá e o pai dela. Então, ó, pronto. Show de bola. É isso aqui, certo? Que cai em prova. Vamos ver algumas questões, relembrando aí aqueles conceitos que a gente viu anteriormente. Diz o seguinte, ó, uma panela com água está sendo aquecida no fogão. Beleza. O exemplo que eu fiz, né? Show, vamos lá. O calor das chamas transmite para a parede do fundo da panela. E aí o que mais? Para a água que está em contato com a parede e daí o restante da água. Beleza, vai ter o fogo aqui. Aqui passa primeiro para a panela, depois da panela para a água e depois para o restante aqui. Então veja, daqui para cá vai acontecer o quê? Condução. Porque está no meio sólido, está no metal. Depois do metal para a água aqui, ó, o restante da água vai ser a convecção. Porque aí vai fazer com que a água flua no restante dela. Então vamos lá. Na ordem dessa descrição, o calor se transmitiu predominantemente, claro, porque não é a única forma, mas é predominantemente o quê? Na primeira etapa vai ser condução. Então, ou vai ser essa, condução ou essa. E na segunda fase, convecção. Ops, essa aqui, ó. Condução e convecção. Beleza? Show, galera. É isso. Tem que entender o processo. Próxima questão, ó. A transmissão de calor por convecção. Convecção só se dá onde? Convecção, lembra, em fluidos. E o que são fluidos? Gases e líquidos. Então, ó, a convecção acontece no vácuo? Não, isso aqui é irradiação. Acontece nos sólidos? Não, isso aqui é condução. Olha aí que maldade, ó. Acontece nos líquidos. Aí o aluno lá vai, olha, letra C. Errou bonito. Por quê? Porque ela acontece nos fluidos. E os fluidos tá aqui, ó. Nos fluidos em geral. Os fluidos, sim, englobam gases e líquidos. Essas aqui estão incompletas, certo? Essa aqui que tá mais geralzona. E vamos fazer essa última questão aqui, né? Que diz o seguinte, ó. O Sol aquece a Terra. Olha aí, olha só. A aula do professor ajudando você. O Sol aquece a Terra por meio de um processo de irradiação, né, galera? A gente viu isso aí em aula, pelo amor de Deus. Que acontece aonde? No vácuo. Devido a quê? As ondas eletromagnéticas, né? Show. As panelas são feitas de metal, porque esse material tem maior capacidade de transmissão de calor, verdade. Os metais ele tem maior transmissão de calor, mas veja, não é metal, não é panela, isso é meio o quê? Sólido ou líquido? Sólido, então vai ser condução. Por que condução, professor? Porque acontece nos sólidos e as panelas não são sólidas. Pronto. E aqui diz, ó, os aparelhos de ar-condicionado. Rapaz, o professor de vocês entende, ó, acabou de falar outra questão lá do ar-condicionado. Deve ficar na parede, na parte superior de uma sala, para facilitar o processo de
Convecção, né, galera? Por quê? Porque em cima as moléculas estão frias e elas descem, e as quentes sobem. E você fica feliz porque fica friozinho lá. Então, ó, irradiação é a primeira. Então, essa aqui não é e não é. Ou vai ser a letra D, ou vai ser a letra C. A segunda me diz que é condução. Condução tá aqui. Opa, chama nossa resposta. E por último, convecção. Tá aqui, ó, convecção. Irradiação. Essa aqui, né? Irradiação, condução e convecção. Irradiação do Sol, condução do sólido na panela, como o professor de você falou, e no ar-condicionado, igual o professor de vocês também falou. Pessoal, então, a gente encerra a nossa aula de hoje por aqui. Foi um prazer estar com vocês, pessoal. E a gente se vê nas próximas aulas. Fiquem com Deus. Até a próxima e tchau!